Tô de volta com as últimas notícias do Fluminense. Amanhã é dia de jogo, Fluminense e Cruzeiro. O Fluminense voltando a campo após a Copa do Mundo e a gente voltando ao Maracanã. Confesso que eu já tô com muita saudade do Maracanã. Faz tempo, né? Só nos Estados Unidos. Foi um mês por lá durante toda essa campanha incrível na Copa do Mundo, mas agora é hora de voltar aqui para nossa realidade e retomar essa boa campanha que o Fluminense vinha fazendo na competição. E esse jogo vai ser contra, para mim, o time que joga o melhor futebol no Campeonato Brasileiro neste momento. É um Cruzeiro muito forte, é um Cruzeiro que vem vencendo, que parece melhorar a cada jogo, e o Fluminense, sem dúvida alguma, vai ter um grande desafio pela frente. Mas o histórico, a gente vai falar mais sobre isso no nosso pré-jogo, mas o histórico é muito favorável quando a gente fala de Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. E se tem jogo, tem provável escalação. Qual o time que o técnico Renato Gaúcho vai mandar a campo? Vamos falar sobre isso agora e muitas outras notícias e informações, notícias importantes. Fica até o final deste vídeo para você ficar muito bem informado, deixando, claro, o seu like, se inscrevendo aqui no canal se você não está inscrito. É muito importante se todo mundo fizer ali a sua parte, deixar um like, deixar um comentário, compartilhar os conteúdos aqui do canal, muito mais gente vai chegar por aqui. E tudo isso, evidentemente, é 0800. Vamos começar falando então dessa provável escalação do Renato para o jogo de amanhã, que já tem uma dúvida de cara, né? Será que o Renato vai repetir o esquema com 3 zagueiros que ele utilizou nessa reta final ali de Copa do Mundo durante o mata-mata? Ou ele vai voltar para o esquema com 2 zagueiros? É uma dúvida pertinente, sem dúvida alguma. E agora ele conta, em tese, com o Soteldo já em melhores condições do que estava na Copa do Mundo. Então é uma dúvida que ainda não está esclarecida, porque a informação que eu tenho é que o Renato vem trabalhando as duas formas, as duas formações, e ele vai utilizar de acordo com o adversário. Né? Jogando em casa, é possível que ele volte para o 4-3-3 ou 4-2-3-1. E fora de casa, em partidas que ele considerar mais difícil e também de acordo com a característica do adversário, ele pode novamente voltar para esse esquema com 3 zagueiros. Jogando com 2 zagueiros, a tendência é o Freitas ser mantido, né, no time titular. E aí, o que eu acho que não deve ser alterado são os 3 volantes. É ter Martinelli, Hércules e Nonato. Ou Bernal. Aí vai depender de uma escolha técnica do Renato, porque o Bernal também teve boas participações na Copa do Mundo. E no ataque, será que o Soteldo pode pintar no time titular? Porque o Canóbio chegou a começar jogando, inclusive na estreia, muito por uma questão tática também, de recomposição, mas agora já não tem tanto essa necessidade. Então a gente está falando de uma briga intensa entre Canóbio, Serna, Keno e Soteldo. E por isso o Soteldo Serna provavelmente está um dos motivos para ele querer sair, para jogar mais, porque ele sabe que a concorrência vai ser muito forte, principalmente se John Arias não sair. E aí eu sei que vocês vão perguntar, John Arias vai jogar ou não vai jogar? Vai para o jogo ou não vai para o jogo? Bom, se nada mudar até amanhã, se a negociação não for fechada, que até o momento, já aproveitando, até o início da tarde de hoje, não houve evolução significativa na situação do John Arias, porque é um acordo a 4 mãos aí, Fluminense, Patriotas, o staff do jogador, o Wolverhampton. Mais cedo eu passei, quem não assistiu o vídeo aqui de mais cedo, falei sobre a questão da multa, em relação à multa contratual que tem o John Arias. Expliquei ali o que pode acontecer nesse sentido, de quanto o Fluminense está querendo ficar com essa negociação. 75% é a intenção do Fluminense, ou seja, pegar metade também do que o Patriotas teria direito dentro dessa negociação. Tem muita coisa a ser acertada. E também há ainda pendências em relação a John Arias e Wolves, pendências financeiras. Não mudando, não acontecendo nada, nenhum imprevisto, John Arias vai para o jogo. O jogador do Fluminense está treinando normalmente e o Fluminense conta com John Arias enquanto essa negociação não for fechada e o contrato não for assinado. Isso pode acontecer de hoje para amanhã, é o que eu falo para vocês, sempre pode. Tudo muito imprevisível. Mas, enfim, enquanto isso não ocorrer, John Arias vai para o jogo. Então acho que
A partir do momento que a gente conta com o John Ares, a gente tem uma grande dúvida. Pro lado esquerdo de ataque, se o Renato voltar com 3 atacantes, se não, aí o time seria basicamente o mesmo, tendo que escolher deixando um volante de fora e o Guinacio entrando na zaga. Não dá para descartar também o Guinacio brigando com o Freitas, porque afinal de contas ele também fez uma grande Copa do Mundo, né? John Kennedy, que já treinou hoje, inclusive, já temos imagens, vou colocar aqui na tela o perfil do Fluminense no Twitter, olha só, JK já no CT Calçachilho, chegando por ali, abraçando o Germancano. Teve até esse vídeo aqui, ó. O Cano fazendo a brincadeira ali do Urso também. Bom ver essa dupla, né? Lembra? Atrás de novo? Fica tranquilo. Só fora de baixo do São Caetano. E aí, Vitor? Aí, portanto, o JK de volta. Falamos sobre ele, aliás, acompanhamos a chegada do John Kennedy, a volta do John Kennedy, chegada aqui no Rio de Janeiro, mais cedo no aeroporto do Galeão. Trouxemos aqui a palavra do John Kennedy, que falou durante 3 minutos ali com a gente. Repito, quem não assistiu o vídeo de mais cedo, confere lá porque tá maneiro também. Mais uma chegada, foi o que eu falei, né? Entre aspas, um reforço, um jogador que chega para encorpar esse elenco, tomara que ele tenha muito sucesso, mas a tendência é ele ficar à disposição para jogar o Fla-Flu, é claro, né, as condições físicas dele, isso vai depender da avaliação da comissão técnica, mas em termos de a questão burocrática, o John Kennedy vai estar apto para já entrar em campo no Fla-Flu, beleza? Quem não vai jogar é o trio da base, o trio de Xerém. Isaac, Riquelme e também o Wallace Davi voltam para Xerém, vão servir o Sub-20 ali na reta final do Campeonato Brasileiro e também do APG. Eles vão enfrentar o Corinthians, inclusive, jogo em Moça Bonita, amanhã, 9h30 da noite. É a penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro. Depois já vai ter a decisão contra o Botafogo, a decisão do APG, que vai ser domingo às 10 da manhã no Newton Santos. Né? Eles fizeram parte do grupo que esteve lá na Copa do Mundo, nos Estados Unidos, não tiveram oportunidades, o Riquelme inclusive se lesionou, depois se recuperou, e agora, enfim, como não estão tendo uma sequência no time profissional, melhor do que ficar só treinando é descer para a base, jogar mesmo, enquanto não tem uma chance. São garotos que a gente espera que tenham oportunidades aí ao longo do ano, vai depender do Renato, do desempenho deles também, mas para mim, melhor do que ficar só treinando, inclusive, assim, é legal também que eles viajaram, uma oportunidade, uma chance de conviver ali com o profissional, uma experiência de Copa do Mundo, é legal, mas para esses garotos ficarem tanto tempo sem entrar em campo, sem jogar, também não é bom, né? Porque quando tiver uma oportunidade, vai ter mais dificuldade. Então é importante descer, jogar, né? Pegar ritmo de jogo e, consequentemente, fortalecer os times de baixo. Olha só, por falar em Fluminense e Cruzeiro, vou colocar aí para vocês, porque já temos as odds da KTO e tá mais ou menos equilibrado, mais com favoritismo pelo Fluminense por jogar em casa, mas uma odd mais alta, 2,25. É a vitória do Fluminense, a vitória do Cruzeiro, tô pagando 3,45. E aí, vamos lá. Total de gols no jogo, mais de dois gols no jogo, 2,45, menos 1,52. Para o Fluminense fazer 2 gols, por exemplo, 2,5 é a odd. Tem muitas opções lá na KTO, se você entrar lá, o link está aqui embaixo. É um jogo que, é o que eu disse, né? Obviamente, os tabus existem também para serem quebrados, mas a sequência do Fluminense contra o Cruzeiro é muito, mas muito positiva. Né? É um adversário que o Fluminense normalmente se dá bem, mas agora é outra realidade. É um outro Cruzeiro também, está muito bem na competição. Mas se você tá confiante, vai na vitória, senão faça lá uma combinação. Deixa eu ver, aqui temos Jordão. Fluminense ganhando o jogo com Martinelli para fazer o gol da assistência. Aí tá uma odd 8,15, mas é mais difícil. E tem a opção também do Germancano, chute a gol. Um chute a gol do Germancano e um do Matheus Pereira. Odd 3,10. São opções que a KTO te oferece. Clica aqui nesse link, faz seu cadastro, faz sua conta. Se você não tiver ainda, pode ir lá. Utilize aqui o nosso promo code.
sempre lembrando com muita responsabilidade, tá? Não vai arriscar nada daquilo que você não pode perder, parou, respira, tá? Não vai além das suas possibilidades, acima de tudo, é uma diversão, é para você perder dinheiro que você não pode perder. Então vai lá na KTO, para maior de 18 anos sempre, lá você vai encontrar muitas possibilidades e claro, ajuda demais aqui, essa parceria é fundamental para a nossa cobertura, para o nosso trabalho. E aí eu vou colocar na tela aí para vocês o motivo pelo qual eu não acredito que, ou tenho muita pouca fé, de que uma liga vai acontecer no futebol brasileiro. Porque existe, principalmente, não é só esse, mas principalmente um clube muito soberbo, muito arrogante, que se acha o todo poderoso do futebol brasileiro e muito acima de todos os outros. E esse clube vai certamente inviabilizar qualquer liga que venha com o objetivo de equilibrar um pouco mais o abismo financeiro, que inclusive fez esse clube, ajudou, né? Ajudou e foi determinante para que esse clube conseguisse o que conseguiu ao longo dos últimos anos, né? E durante muito tempo também penou, com tanto mais dinheiro, ainda teve tanta incompetência, acabaram se acertando e nos últimos anos, obviamente, que isso favorece. Não é só motivo, seria desonesto a minha parte falar que foi só por isso, mas é claro que isso tem um peso enorme nesse sentido. E aí, o BAP, presidente do Flamengo, falou isso aqui em relação à criação da Liga e a uma nova divisão dos direitos de transmissão, diminuindo a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos, como acontece nas principais ligas do futebol mundial. Ele falou isso daqui. Então vamos lá, agora vamos então para os demais direitos. Sabe quando que eu vou aceitar que eu receba no máximo 3,5 vezes a mais do que quem é pequeno? Nunca. Nunca. Não vai acontecer esse acordo nestas condições. Flamengo não será desapropriado, porque isso é um processo de desapropriação de um ativo que é nosso, por nenhuma razão, por nenhum mérito, nenhum critério que possa ser aventado. Porque no fim das contas, o discurso é lindo, mas na prática, todo mundo ganha dinheiro e o Flamengo perder. Quer dizer, o Flamengo não vai ser tolo. Agora, uma liga importante no Brasil, claro que é importante. Então vamos discutir, vamos dividir a discussão da liga em dois assuntos, João e Dani. Um é toda a parte de governança, de organização do campeonato, de profissionalização de arbitragem, de fair play financeiro. Você que está ouvindo o Flamengo paga todo mundo em dia. Tá cheio de clubes aí, posando de bonzinhos, que não pagam o Flamengo. A própria CBF, que tem o CNRD, tem casos nossos pendentes há um ano lá. Que tal a gente acelerar esse tipo de avaliação e usar o regulamento atual para a gente ajustar isso? Então, esta parte conceitual, extra-campo, claro que o Flamengo é absolutamente a favor, e eu cumpro um papel na Comissão Nacional de Clubes, como representante do Flamengo, discutindo esse tipo de assunto lá dentro. Então, quando se fala de liga, tem uma parte que é toda a parte conceitual, de governança, de gestão, que eu entendo que o Flamengo vai estar e tem que estar juntos com todos os demais clubes. Mas a parte de direito comercial, João, você desculpa, irmão? Sim. Você vende o teu apartamento pequeno, eu vendo a minha cobertura, ok? Vamos cada um vender o seu, boa sorte para você, eu vou vender o meu. Você achar que você vai botar, né? Você tem 1 milhão, eu tenho 10. A gente junta 11, você leva 5,5, eu fico com 5,5. Eu, como presidente do Flamengo, não vou fazer isso. Agora, isso joga contra a Liga? Depende. Se quem está do outro lado acha que só vai haver Liga, se o Flamengo abrir mão desse direito, não vai ter Liga no Brasil. Por quê? Porque nós não somos idiotas. Não vamos aceitar isso. E estamos dizendo claramente para todo mundo qual é a razão. Nós somos absolutamente a favor da Liga, do processo, dos clubes tomarem conta dos seus destinos, como tem na Europa. Mas se essa Liga, se for caminho crítico do sucesso dela, passar por um processo extensivo de desapropriação de direitos comerciais do Clube de Regatas do Flamengo, eu não vou endossar isso. Eu tenho certeza que você que é torcedor da gente concorda com isso. E olha, eu vou dizer, hein, João e Dani, para você que é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Vasco, você devia estar atento também, viu? Você devia estar atento também, porque estes 5 clubes fazem mais de 50% da audiência no Brasil. Vocês deviam estar atentos também, deviam estar preocupados com esse modelo, porque isso vai tirar dinheiro de vocês. Se o tamanho do bolo não cresce, quem vai perder? São os maiores. Sim. Então, eu tenho um patrocínio de placa. Quanto vale a minha placa no Maracanã? Eu faço 65 milhões por ano com as placas. Tem clube da Série A que faz 5. Eu faço 12 vezes mais do que ele. Eu vou botar os 5 dele com os meus 65 para fazer 70? Para eu ficar com 35 e ele ficar com 35? Quem em sã consciência faria isso? Ninguém. Então, esse modelo da Liga, você tem 2 dimensões que são importantes, como se fosse uma polaridade positiva e negativa. Uma é da governança, da organização, que os clubes podem estar todos juntos. Na parte comercial, eu entendo que o Flamengo pode estar junto em determinadas circunstâncias ou não. Então é só para vocês terem uma noção do que está acontecendo, do que vai acontecer também, né? A arrogância, ela exala, né? A soberba, ela exala. Típico dessa gente. Nada surpreendente. E reparem que
fala o tempo todo, ele diz que eles não são idiotas, mas ninguém é idiota. Ninguém é mais idiota. E alguém tem que se impor diante disso. Eles não querem fazer parte da liga? Que os clubes se unam, criem a liga, apresentem uma proposta comercial, vendam. E aí, se eles não quiserem participar, crie-se uma forma. Vão ficar de fora? Não sei. Não sei se é viável fazer isso ou não, porque não adianta ficar aqui jogando conversa fora também. Mas ele não é idiota, mas ninguém aqui é idiota. Repare que ele fala o tempo todo em fair play financeiro. Ele não quer diminuir a diferença. Esse abismo absurdo que existe há anos, que fizeram de Flamengo e Corinthians, principalmente os dois, ganharem muito, mas muito mais dinheiro que todos os outros. É claro que dentro disso, sendo honesto, teve muita competência de clubes que quiseram antecipar cotas, queimar dinheiro, penhorar e rasgar o dinheiro. E por isso muitos clubes estão nessa situação, inclusive o Fluminense, lá atrás. Então, não vou aqui vir com um discurso muito lindo, bonito, como se todo mundo estivesse fazendo tudo certo, né? E eles ganhando mais e apenas uma questão injusta no papel, na grana, mas teve muita competência dos outros também. Só não muda o fato evidente de que há muitos e muitos anos aqui no futebol brasileiro uma discrepância financeira enorme e que precisa ser resolvida, precisa ser minimizada. É necessário ter um equilíbrio maior para aumentar esse bolo. Ele fala, por que não dá para aumentar o bolo? Dá para aumentar o bolo. Se todo mundo trabalhar junto, dá para aumentar o bolo. Claro que dá. Aliás, o objetivo deveria ser esse. Mas de maneira mais justa, para que os outros também possam competir. Mas aí vem o fair play financeiro. Na hora, o discurso é fair play financeiro. Por quê? Porque eles têm as contas em dia? Tudo bem. Mas esse fair play financeiro também beneficia quem está no topo da cadeia. Porque eles têm uma capacidade de investimento, de receita muito maior do que os outros. Então eles vão poder investir mais. Um time que arrecada, só estou chutando aqui, 150 milhões. O cara não vai poder gastar mais que isso. Eles estão arrecadando 1 bi. Então isso é uma perpetuação de poder, que é o que eles querem. Eles querem se perpetuar no topo da cadeia. Continuar ganhando a vida inteira muito mais dinheiro que todo mundo. Merece ganhar mais? Tem que ter uma diferença? É claro que tem que ter. O que tem que se discutir é uma diferença razoável, mais equilibrada, mais saudável. E quem está lá em cima não quer abrir mão disso. O cara não quer ganhar 3 vezes e meia mais. Quer ganhar 5, 6, 7. É isso que eles querem. Então é difícil pensar numa evolução, porque dirigentes, eu não falo nem do clube em si, porque minha intenção aqui nunca é atacar a instituição, porque eu respeito as instituições. As pessoas que lá estão, esse tipo de gente, não tem um mínimo apreço. Um mínimo. Esses caras não pensam em ninguém, eles só pensam neles. Sempre. E sempre será assim. Então, se os outros clubes não se levantarem, não baterem de frente, firme, infelizmente, a gente não vai sair dessa situação. Porque isso é que faz, esse tipo de discurso é que faz o futebol brasileiro sempre andar para trás ou não sair do lugar. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Não é um discurso que tem que ser, ele precisa ser, é um debate que precisa ser justo. Não é ficar falando aqui coisas para jogar para a galera. É necessário ter um debate justo, correto, pé no chão, entender que há clubes que vão ganhar mais, é natural. Mas é necessário diminuir essa diferença. E todo mundo sabe disso. Eles não vão ceder, então alguém tem que fazer alguma coisa. É isso, pessoal. Deixa aí seu like, se inscreva no canal. A gente volta com mais informações assim que possível. E claro, amanhã, pré-jogo de novo. Voltamos com o nosso pré-jogo a partir das 6 da manhã. Todas as informações de Fluminense e Cruzeiro aqui no canal do Leste. Tamo junto.